Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula 12, onde nesta aula nós vamos estar vendo a representação dos perfis, né? Então, de perfis. O que seria isso? Como que nós vamos representar no papel, como que nós vamos interpretar e quais são os importantes dados que a gente consegue obter nessas representações, nas interpretações dos relevos. Então, é muito importante que a gente tenha o conhecimento, entenda e saiba fazer a leitura dos nossos projetos. A partir disso, a gente consegue visualizar melhor como que é o terreno, com o que eu consigo fazer, qual vai ser a influência, o que nós vamos ter aí de alteração. Então, a representação de perfis é muito importante, né? A parte final aí do nosso levantamento, depois da gente ter representado a poligonal em campo, de ter feito todos os levantamentos, né? Não, ter levantado em campo a poligonal e representado ela, a gente vai para a leitura dos níveis, né? Das diferenças aí entre os pontos. Então, os desenhos topográficos, né? A gente vai ter as representações e informações do relevo, principalmente com o quê? Entendimento das depressões e elevações, perfil que nós temos longitudinal versus o transversal, quer dizer, são as duas formas de perfis que a gente tem, então nós vamos estar vendo nessa aula. Planta com as curvas de nível, nós já fomos vendo nas últimas aulas, mas nós vamos estar aprofundando. Pontos cotados e o que são aí as vistas também em perspectivas. Então, os perfis e as seções transversais, eles podem ser o quê? Longitudinais. E quando eles são longitudinais, eles estão na maior direção do comprimento do desenho. Então, quer dizer, eu estou ao longo do comprimento, pensa aí uma rodovia. Então, eu tenho lá o caminhamento em todo o campo, eu tenho uma extensão grande, né, de levantamento. Então, quer dizer, essa é o meu perfil longitudinal, que é quando eu vou entender ao longo do comprimento maior, então a maior distância. Ou transversal, quando a gente vai ter cortes no meio do caminho, então nós vamos cortar, quer dizer, uma fatia desse comprimento todo e entender aquele pedaço. Então, quer dizer, esse perfil, ele corta no menor sentido do desenho. Esses perfis, eles são importantes para que a gente tenha a interpretação das curvas de nível melhor, só do que só as curvas de nível, então eles complementam. Conseguimos ter mais detalhes das áreas e também reconhecemos distâncias horizontais, diferenças de nível, como nós vamos representar. E esses perfis são muito utilizados para as estradas, vias, adutoras, redes, né, parte de urbanismo. Então, essa interpretação para viadutos, para as pontes, travessas, né? Então, nós vamos ter aqui travessias, né, de pessoas. Então, a gente tem nesse exemplo, nessa imagem, para vocês entenderem um pouquinho melhor, um perfil longitudinal e um perfil transversal de um rio. Então, eu estou entendendo no perfil longitudinal, maior seção, que eu tenho nível do mar, depois eu vou tendo curso inferior, curso médio. Então, eu estou entendendo essa diferença de nível. Então, ela está subindo conforme a altitude. Então, aqui na escala vertical, então, que é a altura. E aqui na horizontal, que é o comprimento, em quilômetros. Então, eu vou conhecer esse perfil longitudinal e agora eu quero pegar pedaços e entender melhor como que é esse leito. Então, eu corto no outro sentido, a gente fala o perfil transversal, e aqui eu consigo verificar que no curso inferior eu tenho um vale de caleira aluvial, onde eu vou ter pedras, né? Eu tenho um assoreamento pequeno, mas eu enxergo qual é o desnível aqui, né? Também na vertical, ao longo do comprimento, que aqui ele é menor, mas eu consigo visualizar. No curso médio, então, já é o quê? Um outro tipo de relevo. Eu tenho o quê? Um vale em V normal aberto, então já tenho mais inclinação, né, nesse curso de água. Então, quer dizer, se eu não tivesse feito esses perfis aí transversais, eu não ia entender como que eu tinha variação nesse curso. Então, no curso superior, eu tenho um vale em V fechado ou uma garganta também, e aí eu tenho, no fim,
né, essa outra concepção, esse outro tipo de relevo, de perfil. Então, importante aí para que a gente consiga conhecer melhor a minha área. Perfil longitudinal, ele é principalmente aí utilizado para os nossos projetos rodoviários, onde a gente tem o perfil natural do terreno e qual é o perfil alterado. Então, o perfil natural, a gente tem o relevo, né? Aí eu vou lá levantar a minha área, vou tirar as distâncias, a gente vai levantando a cada metro, cada avanço, e eu vou tendo as diferenças de desnível. Então, o meu eixo vertical é a diferença de nível, né, das cotas, e na horizontal é o longo da distância. Bom, eu faço o meu projeto de rodovia e eu vou fazer o que? Essa alteração no terreno. Vou ter o que? Interferências, então vou ter esse transporte de volume, né, de terra, vou fazer a retirada, colocar em outro. Então, eu vou ter essa mudança. Então, aqui surge o perfil de projeto. Então, nesse perfil longitudinal, a gente vai conseguir enxergar o que eu tinha antes e o quanto que eu vou ter aí de interferência, de movimentação de terra. Bom, além disso, nós temos uma variação na escala vertical com a escala horizontal. Por quê? O meu comprimento é muito grande. Você imagina se a gente usar a mesma escala ao longo do comprimento longitudinal, não ia caber no papel. Então, a gente faz uma escala de redução, a gente reduz para caber aqui na horizontal, e na vertical a gente deixa ali uma escala maior para conseguir visualizar essa diferença de nível. Então, sempre a gente tem o quê? Escalas diferentes. Por exemplo, nessa planta, minha escala horizontal 1 para 2.000, minha escala vertical 1 para 200, porque aí eu consigo enxergar melhor. A gente tem também indicações de onde eu tenho o eixo da via, se eu tenho água, né, o rio, córrego, então também nesse perfil longitudinal representado. Bom, desenvolvimento. Então, como que eu chego nesse perfil? Como que eu desenho? Então, a gente tem, né, o levantamento topográfico. Então, aqui nessa imagem abaixo, né, a segunda aqui a gente vai ver, a imagem 2, imagem 1. Então, na imagem 2, eu saí do ponto A e tô indo lá para o ponto B. Quando eu vou caminhando desse ponto A para o ponto B, eu vou tendo o quê? Distâncias. Então, eu saí do ponto A e fui até a segunda curva de nível. Ah, qual é a distância aqui? Eu tenho uma distância H1. Depois eu caminhei mais um pouquinho. Então, o que eu consigo na horizontal saber qual que é a distância que eu avancei até que eu tivesse uma outra diferença de nível representativa, que aqui a gente está tendo as cotas, né, das curvas de nível. E aí eu vou puxando essas distâncias lá para o gráfico de cima, que é onde a gente vai desenvolver o perfil. Então, reparem que a minha distância horizontal, ela está, o quê? Iniciando no ponto A e terminando no ponto B na mesma forma. Então, a gente não aumentou a escala, a gente está mantendo, né, esses alinhamentos. E quando eu vou traçando esses pontinhos das distâncias, que eu estou levantando, 1 metro, 10 centímetros, né, carrego 10, 20, então colocando lá no gráfico, lá em cima, eu vou ao mesmo tempo marcando as minhas cotas. Então, por quê? Minha curva de nível, eu sei qual que é o seu valor. Então, saí da 50, ó, cota. Depois ela chegou na curva de nível 100. Então, eu marco esse ponto. Até que a gente vai subindo, subindo, e aqui chega lá na elevação máxima, né, no pontinho laranja, onde a minha cota máxima, né, aqui ela tem indicada aqui como acima de 300, né, porque a última cota era 300, então o ponto máximo aqui a gente tem aproximadamente aí 380. Depois eu começo a descer, então eu vou caminhando e vai descendo também esses pontos da minha cota, até que eu tenho aqui uma depressão, então valor baixo, e depois começa a subir novamente as curvas de nível, ó, 100, 150, 200, até o morro aqui novamente, e depois decai. Então, interpretando o nosso perfil com o nosso levantamento topográfico,
a gente consegue visualizar pelas curvas de nível que elas foram subindo, e agora em perfil pelo desenho. Depois a gente teve uma depressão, onde as cotas, aqui a cota amarela, né, aqui a mesma cota 150, e depois subiu de novo para descer. Então a gente tem que pegar o desenho e passar ele da horizontal além e marcando esses pontos de elevação. E assim surge o nosso perfil. Aqui, novamente, mesma coisa. Então, eu tenho a distância entre os pontos A e B, eu vou marcando no meu gráfico na horizontal, e os pontos, que é as alturas, as elevações, as minhas cotas das curvas de nível, a gente vai marcando na vertical, no eixo vertical. Então, aqui no gráfico, a gente tem aqui as indicações, né, das cotas em 50, depois a gente vai para o 100, para o 150, chegamos até os 250, onde mantém aqui um patamarzinho do morro, e todas essas representações, então, que saem da minha distância horizontal, passo para o gráfico no eixo horizontal, e todas essas indicações para a vertical, então, que são aí as cotas indicadas. Então, assim a gente consegue enxergar melhor, né, além das cotas, que a gente vai vendo esses desníveis, né, essas variações de morros e depressões. O desenvolvimento de perfil, pessoal, é treino, né? Então, vocês têm que enxergar e visualizando as cotas, desenhando, então eu peguei minha régua, medi aqui, deu 1 centímetro, então depois eu medi mais 3, então você vai vendo esse avanço e as diferenças na escala da horizontal. Claro que a gente não consegue representar tudo, na vertical a gente consegue aumentar para enxergar melhor. Mas então, vamos treinando, né, aí nas plantas e aprimorando para que vocês consigam ter essa visualização rápida também nas plantas em cotas, né, porque às vezes os perfis a gente não vai conseguir fazer de todo o terreno, né, a gente vai ter particularidades. Então, por isso que as cotas são importantes que a gente consiga interpretar. Alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, ao iniciar o desenvolvimento da representação do meu perfil, a gente precisa estar atento, né, alguns cuidados onde pode ocorrer erros. Então, a gente tem que iniciar e terminar com uma altitude exata, para que a gente não termine fora da limitação de onde a gente está querendo representar esse perfil. Distinguir entre subida e descida quando existir duas curvas de igual valor. Então, quando a gente tem ali uma área onde vai ter uma mudança de curvas, então aqui que a gente tinha, e depois outro morro. Essas duas curvas, elas têm a mesma cota, então vai ter o quê? Uma mesma altitude ali entre elas, nessa distância. Desenhar cuidadosamente o contorno dos picos, né, para que não fique aí um triângulo, então fazer um achatamento, um morro, se for pontiagudo mesmo, tudo bem, mas ali está meio atento. Estabelecer a escala vertical a ser utilizada, porque senão a gente fica com uma escala muito pequena. Então, falando um pouquinho das escalas, a escala vertical ela deverá ser muito maior que a horizontal. Então, para que a gente consiga enxergar bem essa diferença de nível. Senão, nós vamos ter variações aí ao longo do perfil e não vai ser perceptível. Então, escala vertical muito grande, o relevo fica aí também exagerado, né? Então, também não representa bem. Então, a gente tem que conciliar as escalas. Então, comparando aqui nas figuras ao lado, nós temos um perfil entre o ponto A e B, onde nós temos a distância na horizontal, com uma escala para caber aí no papel, né, entre os pontos, mas eu tenho uma escala pequena na vertical, então eu não consigo visualizar muito bem aonde eu tenho morro, onde eu tenho depressão. Vejam que aqui na imagem de baixo, a gente tem um perfil 4 vezes maior. Então, quando o perfil 4 vezes maior não, 4 vezes maior a escala na vertical. Então, com isso, olha como a gente já conseguiu enxergar que eu tinha picos muito mais expressivos do que aqui no gráfico de cima. Quando nós temos na escala vertical igual a horizontal, um perfil normal, se eu tenho na vertical menor que a horizontal
isso quer dizer que o meu perfil está rebaixado, que é essa primeira imagem, e a vertical maior que a horizontal, eu tenho um perfil que está elevado. Então, pensando numa carta topográfica, se eu tenho na horizontal uma escala de 1 para 50 mil e a escala vertical de 1 para 10 mil, isso quer dizer que o meu exagero na vertical ela é igual a 5 vezes, né? Eu estou aumentando aí 5 vezes mais que a horizontal. Então, uma vez que se procede então, a ampliação da escala horizontal, a gente tem aí uma boa, para que a gente tenha uma boa escala também na vertical. Então, nós não podemos, temos que medir, né, entender melhor como representar esse perfil, compilando aí escala horizontal e vertical. Nós temos aí como interpretar os perfis através das vistas em perspectivas, onde são geradas aí pelo MDT. O MDT, então, ele permite os preenchimentos, inserções de linhas e fluxos de água, alguns outros detalhes, e também as nossas curvas de nível, elas são digitalizadas. Então, a gente tem aqui as curvas de nível e como se fosse, né, essas elevações, um 3D, a gente consegue enxergar melhor esse nosso terreno. Então, esse MDT ele é gerado, né, pelos nossos programas computacionais, pelas fontes de dados, através dessas curvas digitalizadas, métodos fotogramétricos também, aplicados sobre imagens aéreas ou então satélites, onde a gente vai ter aí os radares, né, varredura aí por laser. E faz, então, essa análise e o que? A nossa modelagem topográfica para gerar esses mapas de declividade, extrair os perfis do terreno, fornecer aí cálculos para a nossa engenharia e até transmitir os dados para os SIGs, né? Então, que são os nossos sistemas aí de informações geográficas. Então, a vista em perspectiva, a gente pode ter também o que? As colorações, onde a gente consegue enxergar, onde eu tenho pico, onde eu tenho depressão, onde eu tenho água. Então, esse desenho, ele fica mais fácil para uma pessoa que é leiga, né, de fora, entender. Porque o 3D a gente consegue ter essa visão melhor, mais detalhada, né? Então, para quem aí é de fora da área, até fica mais fácil de visualizar como vai ser meu terreno, pela perspectiva e pelo MDT. Então, é uma forma de representar o relevo, geralmente em mapas geográficos, didáticos, também geoprocessamento, entre outros. Então, a gente vai ter a perspectiva também por cores e modelo também digital. Para interpretar melhor nosso terreno, então, vamos verificar aqui as principais características que a gente tem. Morro, colina ou elevação. Então, que é o quê? Essa elevação no terreno, a gente tem um pico de cota. Então, aqui a gente tem o perfil e aqui abaixo a gente tem a planta. Então, as cotas vão aumentando, então 100, 120, 304 e depois diminuindo. Então, gera esse pico. Covas ou depressões ou bacias, a gente vai ter uma curvas de nível altas e vão compilando para baixo. Então, chegando na menor altitude, então aqui eu teria uma depressão, né? Então, saindo aí das curvas de nível com pontos mais altos até o ponto mais baixo aqui, que seria 8,2. Os vales, então, quando a gente corta aí uma bacia num plano perpendicular ao da figura, a gente considera a divisão, né, entre as duas cotas nos vales e gera também uma depressão. Posso ter vales de forma cônica, chato ou em ravina, então depende aí como que é essa depressão, né? Até chegar, né, no vale aí o ponto final. Então, a gente sai de pontos altos para baixos, então formando aí a geometria. Os divisores de água, que são as linhas de cumieira, onde nós vamos ter aí cortando uma colina num plano perpendicular e é quando a gente tem o que? O encaminhamento da água para cada lado devido a esse pico, né? O ponto mais alto onde eu vou ter as caídas. Essas linhas de cumieiras, então a gente sai da cota, né, da de menor altitude para as de maiores, né? Então eu vou sair de altitudes mais altas e caindo e tendo aí a formação desses leitos, né, de águas onde vai ter a acumulação.
Então, as curvas de nível, elas não atravessam perpendicularmente aí o curso de água, mas elas acompanham o quê? O sentido do meu leito, onde a gente vai ter as divisões, né? Aí as caídas das águas para os pontos mais baixos. Então, eu tenho a linha de cumeada, onde faz a divisão, e a linha de água, que é onde vai ter aí o escoamento, os rios. Bom, finalizamos a nossa aula de hoje entendendo um pouquinho melhor do que é os nossos desenhos topográficos, como nós fazemos as representações, quais são essas informações importantes do relevo, conhecendo aí o que são as depressões, as elevações, como que a gente representa, né, na planta. E aí, por fim, né, os perfis, quão importantes eles são para nós, como que a gente precisa entendê-los e praticar essa leitura, né, com as cotas, com o perfil, porque isso faz parte aí do dia a dia da nossa engenharia, e saber prever, conhecer e analisar os nossos terrenos também. Bom, por hoje é isso. Até a próxima aula e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.